56. Reliazwit capítulo 331 Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A igreja parece ter surgido do nada. Roland já tinha retornado ao seu escritório, mas as palavras de Tilly ainda reverberavam em sua mente. Ele fechou os olhos e tentou buscar nas memórias do antigo príncipe. Mesmo sendo um nobre, sua compreensão da igreja era medíocre. Enquanto morava no palácio, ele tinha gasto pouco tempo e esforço adquirindo conhecimento. Portanto, boa parte das informações sobre o oculto era completamente desconhecida. Mas se o que Tilly disse estivesse certo, a estratégia de propaganda da igreja realmente não faria sentido. Partindo do conhecimento que Roland tinha sobre a religião de seu antigo mundo, era de senso comum que as divindades sempre existiram antes de tudo, mas o dogma que mais se propagava era que as divindades criaram o mundo. Por exemplo, os 7 dias de criação, karma, reencarnação e outros dogmas, eram lendas utilizadas para descrever o poder das divindades, e esse era o modus operandi de praticamente todas as religiões. Em comparação com outras religiões, a igreja deste mundo parecia um tanto insubstancial. No entanto, Roland não dispunha de mais pistas para investigar, e assim, balançando a cabeça, decidiu deixar esses pensamentos para lá. Talvez, após a exploração das ruínas na Floresta das Brumas, haja respostas para todas essas perguntas. Roland andou até a janela e olhou para o imenso revestimento, feito por Soraya, que estava no meio do jardim. Em meio à vasta extensão de neve branca, sua superfície verde era particularmente chamativa. Soraya estava no jardim trabalhando em um balão maior, o que permitiria que o novo balão de ar quente tivesse uma maior capacidade e, portanto, acomodasse mais pessoas. Roland pediu para confeccionar o novo balão ao pensar na possibilidade de que, talvez, fosse impossível libertar a mulher aprisionada no caixão de gelo, de modo que o mais provável era que Anna tivesse que trazer o caixão de gelo transparente para a vila fronteiriça após cortá-lo o suficiente para poder ser transportado. Ficou combinado que as bruxas partiriam em 2 dias. Algumas mudanças ocorreram durante o planejamento. Agora, as bruxas de Ilha Adormecida da equipe eram Tilly, Sylvie, Xavi, Cinzas e Andrea. Já a União das Bruxas enviaria Anna, Wendy, Rouxinol, Nana, Raio e Magi. Pode-se dizer que esse grupo possui uma força sem precedentes, seja no ataque, defesa ou experiência de combate. Se os demônios não utilizarem a Pedra da Retaliação Divina, seria difícil para eles se aproximarem das bruxas. Vossa Alteza, o alquimista-chefe Kilesishi gostaria de vê-lo. Um guarda disse ainda do lado de fora da porta do escritório. Deixe-o entrar. Agora, em vez de que ele vir sozinho como de costume, ele trouxe chaves consigo. Vossa Alteza, estamos nos aproximando de um método para produzir ácido nítrico em larga escala, como o senhor pediu. É mesmo? Roland perguntou. Por um momento ele ficou aturdido, mas rapidamente ficou alegre como há muito não esteve. Talvez esta fosse a melhor notícia que ele ouvira nos últimos dias. Rapidamente, Roland pulou de sua cadeira e serviu 2 xícaras de chá para os químicos à sua frente, dizendo: então fale mais sobre esse método. Isso foi resultado do trabalho de Chaves. Que lhe disse acariciando a barba: deixe-o explicar para o senhor. Vossa Alteza. O jovem disse um pouco envergonhado, mas tomou coragem, fez uma reverência e continuou: sua oficina de alquimia. Não, digo, o laboratório de química. Produz ácido nítrico com o processo de destilação do salitre, obtendo o ácido nítrico diluído e depois purificando-o com ácido sulfúrico concentrado. Por isso, tentei combinar os 2 processos colocando diretamente salitre em ácido sulfúrico concentrado para que ambos fossem aquecidos ao mesmo tempo. Dessa forma, obtive com sucesso uma solução de ácido nítrico de pureza tão alta, que podemos até mesmo observar o fenômeno da emissão de fumaça descrito no livro Química Elementar, atestando que conseguimos fabricar o ácido nítrico fumegante. Você aqueceu ambos ao mesmo tempo? Mas são 2 substâncias diferentes. Roland disse tentando entender o processo. A temperatura de destilação é muito maior do que a temperatura utilizada para aquecer o ácido. Além disso, o gás obtido da destilação deve ser o óxido de nitrogênio, que então forma ácido nítrico após adicionar água. A purificação do ácido sulfúrico concentrado simplesmente faz uso dos princípios de um alto ponto de ebulição e forte absorção de água para reduzir o teor de água do ácido nítrico, tornando-o mais concentrado,
e não envolve qualquer reação química. Eu também não sei como consegui, mas o Sr. Sishi realizou alguns experimentos mais tarde, e aferiu que minha descoberta foi uma coincidência. Coincidência? Roland olhou para o alquimista-chefe. Sim, de fato. Que ele confirmou, embora o processo seja diferente, o resultado é o mesmo. Deduzindo de uma equação química, acho que certos componentes do salitre reagiram com o ácido sulfúrico para formar ácido nítrico, que então acabou tornando-se gás quando aquecido. E ao deduzir a equação inversa, acredito que seja uma espécie de nitrato. Em sua mente, Roland de repente lembrou que um certo livro de química descrevia que antes da invenção da amônia sintética, as pessoas reagiam a nitrato de sódio ou nitrato de potássio com ácido sulfúrico concentrado para produzir ácido nítrico. Esse era o método industrial mais antigo usado. Como os principais componentes do salitre eram os dois nitratos acima mencionados, era conveniente e fácil de obter, e sua extração era relativamente fácil. Portanto, enquanto a temperatura fosse adequadamente controlada, um fluxo constante de ácido nítrico fumegante poderia ser coletado. No entanto, como esse método de produção industrial consumia muito ácido sulfúrico, e o equipamento estava sempre sujeito à corrosão, isso foi rapidamente substituído por técnicas mais avançadas. Esses dois problemas não preocuparam muito Roland. Primeiro, não havia uma indústria de fertilizantes ou pesticidas químicos em seu território e, portanto, todo o ácido sulfúrico produzido poderia ser exclusivamente destinado a purificar ácido nítrico. Quanto à capacidade do ácido nítrico de corroer, ele poderia deixar Soraya revestir os equipamentos que isso não seria um problema. Muito bem. Roland deu um tapinha no ombro de Chaves. Você realmente conseguiu chegar a esse método com um pouco de sorte. Vossa Alteza, talvez o senhor não tenha ouvido falar, mas Chaves já mostrou sua excelente sorte enquanto trabalhava em uma oficina de alquimia na cidade de Carmesim. Que lhe disse, levantando as sobrancelhas, antes de aprender química, a exploração da alquimia era algo que dependia unicamente da sorte. Com 20 e poucos anos, esse garoto já havia descoberto o método de preparação de ácido duplo e se tornou o alquimista mais jovem dentro da oficina. Só isso já foi o suficiente para deixar os olhos dos outros aprendizes de 30 ou 40 anos cheios de inveja. Imagine, a maioria deles pode continuar como aprendizes pelo resto de suas vidas. Sim, bem, de qualquer forma, essa é uma excelente notícia para a vila. Roland elogiou Chaves. Por agora, tentem fabricar um conjunto de equipamento para a produção em larga escala. Enquanto isso, irei pedir às bruxas para cooperar com vocês. Se o método se provar efetivo, nós precisaremos expandir a produção dos ácidos. Como quiser. A propósito, tenho outra tarefa para você. A expressão facial e o tom de voz de Roland se tornaram mais sérios, agora que conseguimos ter um processo confiável de produção em larga escala de ácido nítrico. Eu preciso que você tente produzir uma substância química igualmente perigosa, nitroglicerina. Quão perigosa? Que lhe perguntou. Extremamente perigosa. Suas matérias-primas são bastante simples e comuns. Basta reagir o glicerol com ácido nítrico, usando o ácido sulfúrico concentrado como seu catalisador. No entanto, durante o processo de reação, a temperatura deve ser rigorosamente controlada, e a ventilação deve ser constante. Essa reação se chama nitrificação e irá produzir uma quantidade absurda de calor, de modo que você precisa ter um recipiente com água gelada para manter a temperatura, pois qualquer mudança drástica na temperatura, um pequeno impacto ou leve vibração pode provocar uma explosão. Roland não tinha certeza se seu conhecimento leigo era confiável, mas os componentes eram exatamente estes, de modo que, apesar dos riscos, ainda era necessário realizar diversos testes. Além disso, use apenas uma pequena quantidade de ácido durante o experimento. Dessa forma, mesmo que haja um acidente, a senhorita Nana será capaz de curá-lo. Isso, Chaves tentou dizer algo, mas antes que continuasse, Killy o interrompeu. Entendo. Mas, Vossa Alteza, comparada com a potência do pó de neve, qual seria seu poder? Posso afirmar que o poder da nitroglicerina e do pó de neve é como comparar o céu e a terra. Parece uma experiência interessante. O alquimista-chefe riu. Então é mesmo verdade que 9 entre 10 químicos são maníacos por explosões. Roland pensou consigo mesmo. Nitroglicerina é um composto altamente instável,
Por isso que Nobel criou uma mistura deste composto com terra diatomácea, que é um composto altamente absorvente. Só assim ele pôde utilizar nitroglicerina como um explosivo com certa segurança, mas, ao custo de sua potência de explosão. Naturalmente, Roland não usaria esse método clássico, pois não queria perder toda a potência do composto. Ele pretendia adicionar a nitroglicerina no nitroamido ou na nitrocelulose. A nitrocelulose com nitroglicerina seria um excelente explosivo sem fumaça, controlando sua instabilidade, mas diminuindo seu poder de explosão, enquanto o nitroamido com nitroglicerina seria um explosivo extremamente poderoso, mas com certa instabilidade. Só de pensar em seus nomes, Roland já sabia que precisaria de muito, mas muito ácido nítrico para dar mais um passo na evolução de seus explosivos. Parecia que o ácido nítrico era a chave para essa evolução. 2. E agora, Roland possuía essa chave. 1. Roland quer dizer que o processo de purificação não envolve reação química, mas sim um processo de absorção de água e evaporação, que são fenômenos físicos, haja vista que não há mudança em sua composição. 2. Tivemos uma boa discussão sobre esses compostos lá no capítulo 246. Release capítulo 332. Nos próximos 2 dias antes da exploração, Tilly deleitou-se com os passeios pelas fábricas de Vila Fronteiriça, explorando os cantos e recantos deste território remoto, que sofreu uma extraordinária transformação nas mãos de Lord Roland. Mas que vilazinha única! Tilly pensou, e quanto mais cuidadosamente observava, mais forte esse sentimento se imprimia. Era muito diferente de qualquer lugar onde ele já esteve. Mesmo com todas as coisas novas que ela via pela primeira vez, havia um detalhe que chamou mais sua atenção: a vitalidade e a energia que a cidade irradiava. Mesmo a recém-desenvolvida ilha adormecida não se comparava. Essas pessoas não têm medo do frio? Observando as pessoas na rua indo e vindo, Andrea perguntou curiosa, o que é que seu irmão lhes prometeu, para que eles estivessem tão dispostos a trabalhar neste dia frio de inverno? Ainda estamos na metade do outono. Cinzas deu de ombros. Você nem consegue distinguir as estações do ano. Não há muita diferença deste clima de hoje para o de inverno. Eu estava apenas usando uma analogia, que é uma técnica regularmente usada na peça O Sonho dela, o país dele. Andrea passou a mão elegantemente por seus longos cabelos. É claro que os bárbaros nunca a entenderão. Que sonho, país é esse? Céus, como é difícil conversar com uma chucra incapaz de apreciar um bom drama. Tenho certeza que Lady Tilly já assistiu essa famosa peça, escrita no Reino do Alvorecer. Parem de brigar, vocês duas. Sylvie suspirou. Eu imagino que a razão seja bem simples. A maioria dos plebeus se recusa a trabalhar no inverno porque o consumo de energia é bastante alta, e como eles têm pouca comida, não podem se dar ao luxo de pegar um resfriado. No entanto, esses problemas não existem aqui em Vila Fronteiriça. O preço dos alimentos é barato, a lenha é mais do que suficiente, e a senhorita Lily é capaz de tratar os resfriados e outras doenças. Portanto, as pessoas são capazes de continuar trabalhando duro, apesar do vento frio e da neve, tentando ganhar o pão de cada dia. Eu consigo entender por que eles possuem lenha em abundância, afinal, a Floresta das Brumas não é muito longe e também há bosques nos arredores. Mas, conseguir manter um preço baixo, mesmo no inverno. Como é possível? Andrea perguntou. Minha família era envolvida no ramo de alimentos antes, e sempre que desastres naturais ou outros fatores provocavam colheitas ruins, os preços dos alimentos subiam vertiginosamente. Quando o tempo está ruim, os nobres e os comerciantes não aumentam o preço por aqui. Nobres? Comerciantes? Sylvie riu baixinho. Aqui na vila, apenas uma pessoa controla o preço dos alimentos, e ele não é outro senão Sua Alteza Roland. Os campos ao longo do rio são todos dele. Tilly franziu a testa. Não, esses campos pertencem aos servos. Sylvia fez um breve relato de tudo o que ela tinha visto e ouvido sobre a vila e descreveu a cena durante uma colheita abundante. O Lord Roland define e fixa os preços de compra e venda de alimentos, sendo o de venda maior que o de compra. Mas isso não é forçar os servos a vender por um preço baixo e comprar por um preço mais alto. Se ele estiver fazendo isso, o que impede outras pessoas de fazer o mesmo? Cinzas disse, um pouco surpresa. Não é a mesma coisa. Tilly murmurou. Depois que o trigo é colhido, é necessário debulhar, moer e armazenar. Esses processos são caros e, portanto, é perfeitamente normal que os preços sejam maiores.
A senhora Tilly está certa. Só entendi depois de consultar a professora Pergaminho. Sylvia riu. Ela disse que depois que essas despesas extras deduzidas, o restante é distribuído como salários para os trabalhadores que processam o trigo, sendo usado também para construir um novo celeiro ou para expandir a escala de produção. Assim, esse dinheiro consegue produzir novos. Ela fez uma pausa e pensou brevemente antes de continuar. Empregos, sim, foi o que ela me disse. Ouvi dizer que Sua Alteza está muito preocupado com empregos. Mas ainda assim, fica difícil comprar e vender, não? Cinzas enfatizou. O comércio não deveria ser livre. Talvez sim, mas os preços que Sua Alteza estipula são amplamente acessíveis. Se esses preços nunca mudam, as pessoas são capazes de se sentir à vontade comprando. Às vezes, a liberdade não é sempre a melhor opção. Tilly disse com um suspiro, compreendendo o real objetivo por trás das medidas de Roland. Proibir que outras pessoas vendam alimentos pode parecer ditatorial e injusto, mas na prática elimina o acúmulo de riquezas e a especulação e, portanto, é eficaz na prevenção de aumentos drásticos de preços durante uma escassez de alimentos. Por exemplo, vamos lembrar como é na cidade real de Castelo Cinza. Se a neve cair inesperadamente no outono, os preços dos alimentos aumentariam entre 5 a 6 vezes, e mais da metade dos plebeus morreriam de fome. Se isso persistisse por um longo período de tempo, as pessoas poderiam começar a se revoltar, e a única solução seria enviar um pouco dos grãos dos celeiros do palácio ou mobilizar os guardas para conter os motins. Em ambos os casos, isso consumiria muitas peças de ouro do reino. Embora a política de Roland pareça impressionante, ela não funcionaria em outros lugares desta maneira, pois em outras vilas e cidades, a maioria dos comerciantes de grãos são aristocratas e ricos comerciantes que também possuem grandes quantidades de servos e campos, tornando impossível para a família real comprar todos os grãos e proibir as pessoas de acumularem riquezas. No entanto, aqui em Vila Fronteiriça, com exceção de Roland e Wimbledon, não há nenhuma outra família aristocrática por perto, então eles sempre têm a última palavra sobre essas questões. Depois que Tilly deu sua opinião, Cinzas ainda tinha algumas queixas. E os servos? Quando os preços dos alimentos aumentam, os servos provavelmente seriam capazes de conseguir mais dinheiro. A fixação dos preços impede que eles consigam acumular dinheiro. PFFT, André desdenhou, como se essas pessoas pudessem escapar da mesma exploração se estivessem em uma cidade com livre comércio. Veja bem, em épocas de colheita abundante, além dos servos serem obrigados a entregar mais trigo, eles ainda precisam vender a um preço muito mais baixo. No entanto, quando há uma colheita ruim, eles ainda têm que pagar a sua parte, tendo até que retirar dos grãos que eles usariam para sua própria subsistência, podendo até mesmo morrer de fome. Em contraste com o que ocorre aqui, os preços fixos são realmente mais razoáveis. Logo, se a colheita for melhor, a renda também deve ser melhor. E aqueles ainda podem se livrar desse título de servo. As palavras de Sylvia deixaram as outras 3 bruxas momentaneamente aturdidas. Sua Alteza disse antes que quando a produção atingir um certo valor, os servos podem ser promovidos para cidadãos livres. Então, se continuar trabalhando nos campos ou se quiser encontrar um novo emprego inteiramente conforme seus desejos. Como um cidadão livre, se escolheram permanecer no campo, eles só precisarão entregar 1/5 do que colheram. Assim, eles conseguirão ter uma renda considerável. E mesmo ainda sendo servos, a quantia que eles receberam este ano não foi lá tão baixa assim, já que a colheita foi bem abundante. Movidos. Sim, todo mundo sabe disso, pois Sua Alteza disse num discurso público que seu desejo é fazer de Vila Fronteiriça um lugar sem servos em 2 ou 3 anos. Isso explica tudo. Tilly sentiu seu coração bater mais forte. Esta é a razão pela qual a vila é tão cheia de vitalidade. Ao definir políticas e deixá-las claras a todos, Roland levou em consideração as opiniões dos cidadãos e implementou um sistema de incentivo que encoraja as pessoas a fazer mais e melhor, sendo completamente diferente de como qualquer outro lorde nobre faz. O incentivo é dado não apenas por meio do discurso, mas por meios práticos que permitem ao povo obter benefícios e recompensas por meio do trabalho árduo. As riquezas da vila não estão apenas escondidas nos cofres subterrâneos do castelo. Foi só neste momento que ela realmente entendeu o real significado das propagandas que ela vira ao longo do Rio Vermelho. Só que quando estava no palácio, Roland Wimbledon não era uma pessoa generosa. Então,
Será que isso também poderia ser uma mudança provocada pelas memórias que apareceram em sua cabeça? Tilly já estava fascinada com o que estava aprendendo nas aulas noturnas de ciências naturais e matemática elementar. Já que ela havia lido toda a coleção de livros do Palácio do Reino de Castelo Cinza, ela pensou que haveria poucas coisas que pudessem despertar sua curiosidade e interesse, mas agora, ela percebeu que ainda tinha muito mais a aprender. Um sentimento de repente brotou em seu coração. Mesmo que eu não faça mais nada além de permanecer no castelo da vila, folheando os livros que registram esses conhecimentos incríveis que podem ajudar a evoluir a magia, e ao mesmo tempo, observando as mudanças que acontecem aqui diariamente, ainda assim seria imensamente prazeroso. Ela pensou. De repente, olhando na direção da muralha, um sino começou a soar. Este era o aviso do ataque das bestas demoníacas. Tilly reprimiu seus pensamentos contínuos. Era uma pena que ela não fosse mais a quinta princesa de espírito livre que costumava ser, mas sim a líder responsável pelos destinos das bruxas de Ilha Adormecida e, portanto, ela não podia simplesmente fazer o que queria no momento em que desejasse. Vamos para a muralha dar uma olhada. Talvez teremos que ajudar os guardas. Certamente. Andrea sorriu. Esta é a verdadeira razão pela qual estamos aqui. Vamos dar uma boa olhada em como as bruxas daqui lutam. Heliaswitch capítulo 333. O acampamento inteiro se tornou mais barulhento e movimentado ao sinal de alerta. Vanner saiu correndo de sua tenda, seguiu o fluxo de pessoas em direção à nova muralha da vila e assumiu sua posição de combate. Como todos haviam praticado o processo inúmeras vezes, eles sabiam exatamente o que fazer, mesmo sem um comandante por perto. Assim como nos meses dos demônios do ano passado, apenas uma pequena patrulha foi organizada para vigiar cada seção da muralha da vila em tempos normais. Afinal, 2 ou 3 guardas seriam o suficiente para cuidar das bestas demoníacas. Por isso que o vigia só soou o alarme quando percebeu que a quantidade de bestas demoníacas, neste momento, era bastante grande. Um grupo de sombras se aproximava da muralha da vila no horizonte. Vanner os observou e estimou o número em cerca de 1000. Se isso acontecesse há um ano, definitivamente teríamos uma batalha bastante difícil. Vanner pensou. No passado, ele era um simples soldado com um pique cuja responsabilidade era ganhar tempo para o esquadrão de fuzileiros carregar suas armas. Eles precisavam se revezar com os soldados reservas, a fim de manter o ritmo constante até acabar com todos os inimigos. Mas agora, as forças de Vila Fronteiriça sofreram uma grande mudança. Garra de Gato tirou a capa que cobria o canhão, sacudindo a neve sobre ela. Enquanto isso, Rodney verificava cada centímetro do canhão e, depois de confirmar que estava limpo, sem qualquer sujeira, ele começou a carregar a munição. Embora a nova muralha da vila fora construída de terra, era mais alta e mais larga que a antiga. Além disso, ela possuía uma torre de observação e bombardeio a cada 100 metros, melhorando significativamente a defesa da vila e seu poder de ataque. A muralha era bastante larga, permitindo que 4 pessoas caminhassem lado a lado. Durante uma batalha, o esquadrão de fuzileiros estaria na primeira fileira, com recrutas na segunda fileira responsáveis por montar as peças das munições e, por último na terceira fileira, soldados que recarregavam as pistolas deixando-as prontas para atirar e as entregavam aos soldados da frente. Porque essas bestas não podem nos deixar em paz. Rodney bocejou. Elas correm freneticamente por aqui durante os meses dos demônios todos os anos. Mesmo se elas conseguissem invadir Vila Fronteiriça, o que é que elas ganhariam com isso? Nada, não é? Elas servem como uma boa prática de tiro para nós. Nelson riu e disse, pense bem, é muito mais divertido atirar contra bestas demoníacas em movimento do que alvos fixos de madeira. Falando de prática de tiro, eu ouvi falar de um boato interessante recentemente. Tem algo a ver com o nosso esquadrão de artilharia. Jope disse misteriosamente. Que tipo de boato? Eu ouvi das outras equipes de artilharia. Eles me disseram que os artilheiros que se destacarem serão colocados em um esquadrão de artilharia de elite e assumirão tarefas novas. Ele fez uma pausa e perguntou, algum de vocês sabe mais sobre isso? Um esquadrão de artilharia de elite? Você sabe farejar notícias. Como a gente poderia saber mais sobre isso do que você? Talvez tudo tenha sido inventado por uma pessoa com tempo livre demais. Vanner foi o único que permaneceu em silêncio na equipe. Ouvindo as palavras de Jope, ele não pôde deixar de franzir a testa.
Alguém realmente achou que isso era uma brincadeira e deu com a língua nos dentes. Ele pensou. Há uma semana, Lord Machado de Ferro o convocou e disse que Sua Alteza planejava desenvolver um novo tipo de canhão, totalmente diferente dos atuais e que não estaria sob o domínio do primeiro exército para utilizá-lo em campo. Em vez disso, esses canhões seriam usados para transformar navios comuns em navios de guerra com capacidade de ataque de longa distância. Além disso, os melhores membros da equipe de artilharia seriam escolhidos para operar os canhões. Qualquer pessoa interessada poderia se candidatar diretamente com o Machado de Ferro. Claro, Vanner concordou imediatamente, já que obviamente era uma boa oportunidade para ele ser promovido no exército. De acordo com Machado de Ferro, Sua Alteza tinha grandes expectativas para a nova unidade, que poderia até ser separada do primeiro exército e se tornar uma unidade completamente nova. Além disso, se alguém conseguisse fazer grandes contribuições, os navios de guerra construídos no futuro poderiam receber o nome deles. Essa seria uma honra e tanto, Vanner se sentiria plenamente satisfeito pelo resto de sua vida se pudesse ter um navio de guerra com o seu próprio nome. Pensando bem, embora ele fosse apenas um trabalhador comum na área de mineração antes de entrar no exército, ele sempre acreditou que poderia ser alguém importante no futuro. Infelizmente, ele não conseguiu salvar a vida de seu irmão mais novo nas áreas pobres de Forte Cancioneiro. Mesmo com esse passado, ele não se gabava do que tinha hoje. Como um soldado do primeiro exército, ele podia comer refeições decentes durante o dia e usar roupas quentes. Além disso, toda vez que ele voltava para sua comunidade, seus vizinhos tomavam a iniciativa de cumprimentá-lo. Todas essas mudanças poderiam ser atribuídas a Sua Alteza. Originalmente, ele se juntou à milícia por um ovo cozido. Agora parecia ser a decisão mais sábia que ele já havia tomado em sua vida. Além disso, Machado de Ferro também pediu a Vanner para recomendar candidatos, que poderiam se alistar juntamente com ele no momento oportuno. Em outras palavras, era uma oportunidade de ouro para esses jovens demonstrarem o seu verdadeiro valor. No entanto, aos olhos de Vanner, eles eram muito imaturos agora e, portanto, era melhor esperar até que se tornassem mais maduros e responsáveis. Além disso, se eles realmente prestassem serviços excepcionais, os navios de guerra teriam seus nomes como recompensa. Jope. Garra de gato. Seria um nome horrível para um navio. Rodney Nelson soou um pouco melhor, Vanner pensou. Quanto ao vazamento da notícia, Vanner achava que deveria reportar a Machado de Ferro. Afinal de contas, estava claramente estabelecido no regulamento que qualquer notícia sobre o primeiro exército deveria ser mantida apenas dentro do exército. Ninguém estava autorizado a divulgar notícia alguma, a menos que fosse explicitamente exigido por seus líderes. Parem de fofocar. Concentrem-se no campo de batalha. Vanner limpou a garganta e interrompeu a discussão entre os membros da equipe. Não se esqueçam o que Lord Machado de Ferro enfatizou na aula. Qualquer erro pode levar a falhas irreparáveis. Sim, eles disseram em uníssono. Como as bolas sólidas de ferro eram ineficazes contra alvos pequenos, matando poucos a cada ataque, os soldados decidiram usar metralhas como munição no canhão. Quando os lobos demoníacos de aparência feroz cruzaram a linha de 100 metros, o bombardeio com os canhões começou. Ondas de calor derretiam a neve sob os canos e grandes estrondos causavam dores agudas nos ouvidos de Vanner. Ao longe, sangue vermelho escuro de repente se espalhava por todos os lados com grupos de bestas demoníacas caindo no chão. Nem os pelos dos javalis demoníacos nem os dos ursos poderiam suportar os danos infligidos por metralhas a curta distância. Olha aquela besta ali. Garra de Gato apontou para a frente à esquerda. É um lobo demoníaco de pele vermelha. Um grupo de pessoas rapidamente movimentou os porta-armas. Ajustou os canos na direção certa e os carregou antes de disparar novamente. Teoricamente, eles não precisariam mirar em qualquer alvo, porque contanto que disparassem, seus tiros sempre causariam pesadas baixas entre os inimigos. Além disso, a nova muralha de terra endurecida era mais alta do que a antiga feita de pedra, de modo que os lobos demoníacos não representariam uma ameaça para os soldados no topo. Portanto, eles atacaram essas bestas demoníacas ágeis primeiro apenas para praticar suas habilidades de tiro. Finalmente foi a vez do esquadrão de artilharia. A fim de garantir alta taxa de acerto, eles não atiraram até que as bestas demoníacas estivessem perto da linha de 50 metros. Ao contrário dos sons sincronizados das pistolas de pedeneira,
Os dos fuzis de repetição eram densos e contínuos. Fios de fumaça branca subiam do topo da muralha da cidade. Estimulado pela fumaça pungente da pólvora, Vanner não pôde evitar espirrar. Caramba! Os fuzis de repetição são menos poderosos, mas produzem mais fumaça do que qualquer outra arma. Jope reclamou. Sim. Mas são os canhões que decidem quem vencerá a batalha. Rodney concordou e acrescentou, seja uma guerra contra cavaleiros ou contra as bestas demoníacas. Naquele momento, um som curto, mas agudo soou do posto de observação. Era um aviso precoce para alertar que bestas demoníacas híbridas estavam à vista. Vanner olhou para frente apenas para testemunhar duas sombras enormes se movendo lentamente no nevoeiro. A julgar por seus tamanhos, elas deveriam ser aquelas bestas demoníacas de cerco com conchas grossas. O que eu disse agorinha há pouco. Vanner sorriu e disse, é hora de mostrarmos o que podemos fazer. Carreguem o canhão com a munição pontiaguda de ferro. Para lidar com inimigos com forte capacidade defensiva como estes, a fábrica de armas desenvolveu novos projéteis capazes de penetrar a carapaça das bestas demoníacas híbridas dentro do alcance de cerca de 200 metros. Se a luta contra os lobos demoníacos fosse considerada um exercício de aquecimento, agora o tiroteio oficial começava. Dê o seu melhor. Vanner bateu palmas para chamar a atenção de todos e disse, provem que vocês são os melhores canhoneiros de toda a artilharia. Parece que foi ontem, mas Vanner experimentou esse treinamento lá no capítulo 25. 2. Esses são os antigos carrinhos que levavam os canhões. Agora são porta-armas. Release capítulo 334. Assim que Andrea subiu em uma das torres da nova muralha, ela presenciou uma cena impressionante. Uma fileira de soldados como o uniforme da milícia estava em pé na muralha, cada um segurando uma arma estranha. Provavelmente era aquela arma com pederneira que Cinzas havia dito. Quando as bestas demoníacas se aproximaram, as pistolas lançavam chamas e fumaça, e o som de tiros ecoava constantemente em seus ouvidos. A arma deveria ser semelhante a uma besta, mas ela não podia ver os virotes sendo disparados, provavelmente por causa de toda a fumaça. As bestas demoníacas estavam avançando, mas pareciam estar sendo fortemente atingidos por alguma coisa, porque todas elas de repente paravam e caíam no chão uma após a outra. No entanto, os soldados não paravam para observar se seus tiros haviam acertando ou não o alvo, tampouco colocavam um novo virote. Eles simplesmente continuavam atirando nos inimigos a uma velocidade que era ainda mais rápida do que atirar com bestas. Essa é a arma terrível de que você falou? Andrea sentiu os lábios secos. A velocidade de disparo é realmente impressionante, mas a precisão parece. Essas pessoas eram apenas mineiros, carpinteiros, fazendeiros ou caçadores antes de serem recrutados. Cinzas a interrompeu, eles só treinaram com essas armas por menos de 6 meses. É necessário investir pelo menos 5 anos para treinar um bom guerreiro e mais tempo ainda para treinar um arqueiro. Andrea engoliu em seco, extremamente admirada. Tudo bem que uma besta é fácil de operar, mas ainda assim são necessários cerca de 6 meses de treinamento para, pelo menos, impedir que um fazendeiro coloque o virote do lado errado, caso esteja sob pressão. Quanto ao combate real, ninguém poderia saber se eles realmente conseguiriam atirar com precisão, quiçá somente atirar. Na maioria dos casos, os nobres usam os civis apenas para aumentar seus números e impressionar os inimigos. Ela conhecia bem esses treinamentos. Sua família costumava treinar cavaleiros renomados, então ela entendia o que significava treinar soldados qualificados em cerca de 6 meses. Contanto que eles tivessem armas e suprimento de comida suficientes, Roland seria capaz de reunir um grande exército em um curto espaço de tempo, sem falar que, ao utilizar essa arma, o exército dele não precisaria se preocupar com combates de curta distância, porque seus ataques incessantes impediriam até mesmo que cavaleiros de elite conseguissem chegar perto deles. Não era mais questão de coragem ou força de vontade dos soldados, pois as armas já lhes garantiam uma grande força. Você sabe mais alguma coisa sobre essas pistolas? Tilly ponderou por um momento e perguntou a Sylvie. Eu estive observando cuidadosamente. Sylvie assentiu, realmente é semelhantes a uma besta, mas a flecha que a pistola dispara é muito pequena, sem quaisquer virotes ou penas de cauda. A diferença é que a flecha na pistola não é movida por uma corda, mas sim pelo impacto de explosão do pó preto. Esse pó pode fazer as flechas viajarem a uma velocidade extremamente alta em um instante.
E o que é esse pó preto? Cinzas perguntou. É provavelmente um produto alquímico. Sylvie balançou a cabeça. Eu não sei seus ingredientes específicos. Deve ser muito caro. Andrea disse. Nada feito por alquimistas é barato. É mesmo. Cinzas franziu a testa. Olha, estou vendo soldados atirando e não parece que eles estão disparando alguma coisa cara não. Espere um momento. Algo está chegando. Sylvie, que estava observando o campo de batalha, disse em um tom aturdido. Céus, aquilo lá também é uma besta demoníaca. É quase tão alta quanto a muralha da vila. Parece uma enorme tartaruga com um casco gigante nas costas. Casco? Andrea disse e olhou para onde Sylvie apontou. Essas pistolas podem ter algum problema em perfurar aquela carapaça, mas se eu puder chegar a 10 passos do alvo, nem a muralha da vila pode suportar as minhas flechas mágicas. Cinzas, você me cobre. Fifi, tudo bem. Cinzas levantou a espada com uma certa relutância. Só deixa eu lembrar você de uma coisa. Não envergonhe Laditili na frente dos outros. Não, não precisam ir. Sylvia tentou impedi-las. Eles têm. Andrea ouviu somente a primeira frase de Sylvie. Tudo que ela ouviu depois foi um rugido ensurdecedor que soava como um trovão em seus ouvidos. Olhando para trás, ela viu que aquelas armas com tubo de metal no topo da muralha estavam disparando chamas em uníssono. Desta vez, ela conseguiu seguir a trajetória das flechas, ainda com certa dificuldade. Elas eram como sombras indo a uma velocidade extremamente rápida em direção à besta distante que acabara de aparecer. Depois de alguns segundos, colunas de neve e terra surgiram perto da fera. Enquanto a neve se espalhava, a besta demoníaca híbrida gigante continuava com a mesma velocidade. Obviamente que a rodada de ataque errou o alvo. Apesar disso, Andrea já estava em choque. A distância que essa arma cobriu é muito maior do que a de um arco longo ou a de uma balestra pesada. Muito maior, ela pensou e logo perguntou. Que armas são essas? Sua Alteza chama isso de artilharia de campo. Simplesmente falando, é uma arma de fogo gigante. Sylvie disse quando tirou as mãos de seus ouvidos. Essa arma é muito mais poderosa do que as pistolas e pode atingir um alvo muito mais distante. Sua Alteza usou essas armas para derrotar facilmente a frota de Timothy na bifurcação do Rio Vermelho. A besta demoníaca não teve tanta sorte na segunda rodada de disparos, quando 2 tiros acertaram com precisão em seu casco. Depois de 2 sons pesados de colisão, Andrea viu claramente uma camada de névoa saindo do casco esburacado da besta e 2 grandes buracos aparecerem perto da cabeça dela. Sangue preto e tripas jorraram dos buracos, espirrando em todos os lugares. A batalha não durou muito tempo. Depois de um curto período, pilhas de corpos de bestas demoníacas estavam espalhadas no sopé da muralha da vila. Sangue quente fluía de seus corpos e se transformava em neblina quando tocava a neve. Os soldados começaram a limpar a bagunça. Andrea, por outro lado, não encontrou nenhuma chance de usar suas habilidades. Parece que minha previsão estava errada. Tilly disse, resignada. Ele não precisa da ajuda das bruxas combatentes. Na última vez que vinha a esta vila, esse tipo de arma não estava ainda com os soldados. Era exclusiva do cavaleiro-chefe. Entretanto, desta vez, ele já produziu muitas delas. Cinza suspirou. Provavelmente foi por isso que Sua Alteza insistiu em anunciar publicamente a existência das bruxas, apesar da pressão da igreja. Andrea não retrucou. Normalmente ela teria provocado os cinzas, mas agora ela se sentia extraordinariamente deprimida, sem forças até mesmo para responder. Depois que as bruxas voltaram ao castelo, descobriram que Sua Alteza Roland havia preparado um almoço saudável e suculento para elas. Olhando para os pratos coloridos na mesa, Andrea se sentiu ainda mais deprimida. Os nobres do Reino do Alvorecer tinham o costume de comer os alimentos sempre em sua forma mais natural. Eles gastavam muito dinheiro e tempo na coleta de ingredientes estimados e raros, e os cozinhavam usando os métodos mais autênticos para conservar o sabor natural. A comida servida no Reino de Castelo Cinza era sempre repleta de todos os tipos de especiarias e molhos. Aos seus olhos, essa era uma maneira bastante vulgar de comer. Os temperos eram usados apenas para encobrir os defeitos da própria comida. Quanto mais temperos alguém adicionasse na comida, pior era o gosto. Entretanto, surpreendentemente, cada prato na mesa estava terrivelmente delicioso. Esse cogumelo grelhado. Onde Sua Alteza encontrou tantos cogumelos suculentos assim? Andrea pensou,
Uma pequena mordida e eu já sinto o sabor delicioso assaltar meu paladar. Depois ela provou a sopa de legumes. Parecia apenas uma sopa clara comum, mas tinha um sabor tão rico e fresco quanto aquela cozinhada com um frango inteiro, costelas e algas por um longo tempo. O prato mais especial era a sobremesa, pão gelado, que na verdade era uma espécie de sanduíche com um delicioso sorvete feito de leite. O aroma espalhou-se por todo o salão. Assim que Andrea deu uma mordiscada, ela sentiu-se intoxicada por sua textura cremosa e gelada. Embora o clima lá fora fosse uma espécie de inverno, isso não a impediu de comer vários pedaços, um após o outro. Maldição, ela pensou, até na comida eu perdi completamente. Andrea olhou para as cinzas, que a encarou de volta com um sorriso provocador. Pela primeira vez, Andrea não retrucou. Reliazwit capítulo 335. No terceiro dia, a montagem do novo balão de ar quente foi concluída e era chegada a hora de explorar as ruínas da Floresta das Brumas. O novo balão de ar quente foi chamado de Observador. Seu enorme cesto podia acomodar mais bruxas e era cercado por uma tela para resistir ao vento frio e à neve pesada. Quanto mais cedo as bruxas realizassem a missão, mais seguras ficariam. Então, elas se despediram de Roland e pisaram no balão de ar quente. Elas decolaram do quintal do castelo e se dirigiram para a Torre de Pedra. Para pousar rapidamente e combater os inimigos assim que os avistassem, o observador voava a uma altitude muito baixa, quase tão baixa quanto os telhados das casas da vila. A maioria dos civis testemunhou aquela cena milagrosa. Alguns deles ficaram parados no lugar, enquanto outros gritavam viva a Sua Alteza Roland, pois aos seus olhos, um milagre só poderia ter sido criado pelo Lorde de Vila Fronteiriça. Quando o balão de ar quente sobrevoou a muralha oeste, todos os soldados do primeiro exército o saudaram. Tanto Raio quanto Magi, que estavam voando para escoltar o balão, já eram bem conhecidas pelos soldados. A garotinha Raio, que costumava guiar as direções de tiro do esquadrão de artilharia, provocou aplausos animados entre os soldados. Logo, o observador deixou a vila para trás e entrou na Floresta das Brumas pelo nevoeiro. Tilly estava na beira do cesto, olhando para aquela floresta que parecia não ter limites. O outono com neve durante os meses dos demônios deixou a floresta inteiramente branca. Os galhos mais altos das árvores gigantescas estavam cobertos por neve espessa, e pareciam plataformas altas e largas acima do solo à primeira vista. Do outro lado estavam as extensas cadeias montanhosas, que lançavam um tom de cinza na neblina obscura. Como os sopés das montanhas não eram visíveis, pareciam flutuar no ar. Que vista maravilhosa! Xavi suspirou. Esta é a primeira vez que vejo uma região coberta de neve. Você também é uma bruxa da região oeste? Wendy perguntou curiosamente. Eu morava na Serra do Dragão Caído. Era perto do sul, por isso raramente nevava no inverno, e quando nevava, era bem fraquinho, nem chegava aos pés daqui. Mais tarde, ouvi dizer que Ladith Lee estava desenvolvendo um lugar para as bruxas, e que esse lugar se chamava Ilha Adormecida. Então viajei secretamente para o porto de Água Clara de barco para me encontrar com as outras bruxas. Entendi. Wendy disse, balançando a cabeça com um sorriso. Sua Alteza reclamava da falta de novas bruxas, mesmo depois de espalhar o boato da Associação Cooperativa das Bruxas de Vila Fronteiriça. Parece que ele estava um passo atrás de Ladith Lee. Vocês também espalharam mensagens para atrair as bruxas. Eles tentaram, mas a pessoa que eles enviaram não era lá muito hábil. Assim que ele chegou na Serra do Dragão Caído eu fiquei logo de olho. Cinzas disse com satisfação, então eu enfrentei na Cidade da Prata. Como era o nome dele mesmo? Telo. Você também é uma bruxa. Claro que você iria saber desse boato estranho. Andrea disse com uma careta, se você não tivesse conhecido Ladith Lee, provavelmente você teria ido para a Vila Fronteiriça. Eu jamais serviria Sua Alteza Ru. Oh, Andrea disse, zombando da voz de Cinzas e a interrompendo, Sua Alteza Roland. Combina tanto com você falar essas palavras. Ah, Tilly não pôde deixar de rir. Ontem, Andrea parecia deprimida com alguma coisa, mas hoje, ela parecia ser ela mesma novamente. Em Ilha Adormecida, Andrea, filha de uma família nobre, era a única que se atrevia a revidar as cinzas. Tilly, então, disse. Não importa de onde somos, Ilha Adormecida ou Vila Fronteiriça, somos uma família, então não façamos distinção entre as bruxas. Ela se virou e olhou nos olhos das bruxas, uma por uma. Antes de partir,
Elas haviam descrito suas próprias habilidades para que pudessem ter uma maior cooperação em batalha contra os inimigos. Não havia tantas bruxas combatentes em Vila Fronteiriça como em Ilha Adormecida, e a maioria das bruxas mais velhas não era adequada para combates. No entanto, graças aos seus esforços incansáveis, a vila foi transformada no que era hoje. Tilly concentrou o olhar em Ana. Se ela tivesse que escolher uma bruxa que mais a impressionou, seria essa mulher, que despertou suas habilidades neste lugar desolado e causou um profundo impacto em Roland. Quando se aproximava de Ana, ela sentia uma mistura de grandiosidade e tranquilidade indescritível, um sentimento completamente novo para Tilly. Se ela tivesse que colocar em palavras, era como a sensação de se deitar em um campo vasto, com o chão mácio, mas firme em suas costas, fazendo qualquer um sentir-se extremamente à vontade. Com exceção de Roland, Ana não costumava falar muito com os outros, e suas expressões faciais também não mudavam muito. No entanto, era difícil de ignorá-la quando ela estava entre as bruxas. Sylvie disse a Tilly que Ana foi a primeira bruxa que evoluiu em Vila Fronteiriça e que também tinha um poder mágico incrivelmente vasto, além de sua chama negra ser extremamente poderosa e maleável. Mas ainda, ela foi a primeira bruxa que leu um livro Fundamentos Teóricos da Ciência Natural, um fato que fez Tilly se sentir mais próxima dela. Neste inverno, se eu puder sentar com Ana ao lado de uma lareira e ter uma boa discussão sobre o conteúdo dos livros, com certeza seria algo muito proveitoso. Tilly pensou em silêncio, ansiosa por esse momento. Em seguida, a princesa Tilly olhou para Raio, que estava voando ao lado do cesto. Como a filha de Trovão, Raio tinha muito em comum com seu pai, o explorador número 1 nos fiordes. Ela era animada, curiosa e uma garota sempre disposta a agir. Parece que ela realmente nasceu para voar. Tilly pensou, somente o céu infinito poderia acomodar seu coração aventureiro. Embora Trovão quisesse que sua filha tivesse uma vida pacífica, Tilly sabia que Raio estava destinada a ser uma exploradora. Tilly soube disso no momento em que pôs os olhos na menina. Talvez, ela seria uma exploradora melhor e mais famosa que seu pai. Tudo o que ela podia fazer era tentar o seu melhor para proteger Raio. Estamos quase lá. O pensamento de Tilly foi interrompido por Raio, que chegou perto do cesto para informar a todas. Então entre e descanse um pouco. Wendy disse, preocupada, seus lábios estão brancos e cheios de gelo. Eu estou bem. Só o meu rosto que está um pouco entorpecido. Ela acariciou suas bochechas rosadas. Felizmente, eu tenho o cachecol que Sua Alteza fez para mim, então minhas orelhas estão quentinhas. Elas não encontraram demônios ferozes ao longo da jornada. As bestas demoníacas que rastejavam pelas florestas ocasionalmente rugiam uma ou duas vezes na direção delas, mas obviamente não tinham a capacidade de atacar um balão de ar quente no céu, de modo que a primeira metade da jornada foi bastante tranquila. No entanto, quando o observador chegou acima do seu destino, todas ficaram chocadas com a visão abaixo. A floresta parecia ter sido varrida por algo enorme. Troncos e galhos quebrados estavam espalhados por toda parte, e a neve no chão estava totalmente virada e misturada com a lama, formando uma cena bastante caótica. Onde está a Torre de Pedra? Cinzas perguntou. Costumava estar lá. Raio apontou para o espaço aberto sob elas, não acreditando no que estava vendo. Ela se foi. Tilly olhou na direção em que Raio estava apontando. No chão marrom e branco, havia um enorme buraco. Era tão negro que parecia não ter fundo, como se alguém houvesse cavado um túnel em direção ao abismo. No entanto, de acordo com o tamanho da entrada do buraco, seja lá o que for que ele criou, isso deveria ser extremamente grande. Sylvie, olha o que há dentro do buraco. Sylvie rapidamente franziu a testa e sua expressão ficou horrorosa. Um monstro parecido com um verme. Está se movendo para o noroeste. Espere um momento, a torre está no estômago dele. O quê? No estômago? Cinzas perguntou chocada. Sim, estou vendo a torre de pedra. O caixão de gelo está lá exatamente como as meninas disseram. Sylvia tentou dizer da forma mais clara possível. Céus! O monstro engoliu as ruínas. Engoliu tudo. E o que vamos fazer? Todas as bruxas olharam para Tilly. Tem alguma outra coisa lá além desse verme? A princesa Tilly perguntou em um tom sério, como demônios. Há algumas bestas demoníacas, mas todas estão no estômago do verme. Acho que estão mortas. Sylvia observou por um momento e balançou a cabeça.
Tilly pensou por um momento e disse, decidida. Vamos aterrissar. Algumas ficam aqui fora vigiando e as outras vão comigo pelo buraco matar o verme e recuperar o caixão de gelo. Release-It capítulo 336. Tilly, você não pode. Cinzas estava prestes a parar Tilly quando foi interrompida. Se quisermos entrar no buraco, devemos confiar nas bruxas que podem voar para trazer as pessoas de volta à superfície. Tilly acenou com o anel no dedo. Embora transportar objetos pesados consuma mais poder mágico, posso trazer pelo menos uma bruxa comigo, e isso seria vital para nossa missão. Sem falar que, com mais uma bruxa, podemos enfrentar desafios maiores. Ela fez uma pausa, olhando para as bruxas de Vila Fronteiriça e disse, Ana, Raio, Magia, eu preciso da ajuda de vocês. As três não demonstraram qualquer oposição, e até mesmo Magia parecia estar com vontade de ir. Tilly ficou ligeiramente aliviada. Cinzas, Xavi e Sylvie se juntarão a nós e irão para o fundo do buraco. Irmãs que ficarão na superfície, por favor, tentem ao máximo guardar o buraco. Lady Tilly, por favor, deixe-me acompanhá-la. Andrea disse. Se várias bestas demoníacas apareceram de uma vez, Rouxinol pode ter dificuldades em lidar sozinha com elas. Tilly balançou a cabeça. Vocês duas podem cooperar bem guardando o buraco, a curta e a longa distância. Não se preocupe. Vou guardar a saída para vocês. Rouxinol disse, cheia de confiança. Nem demônios, nem bestas demoníacas chegarão perto da saída. Tilly tinha plena consciência de que o número de bruxas que podiam descer no buraco dependia unicamente das bruxas capazes de voar. Além disso, havia um item mais pesado, o caixão de gelo. Se a bruxa dentro do caixão não pudesse ser acordada no local, elas teriam que cortar o caixão e trazê-la de volta. O peso do caixão deveria ter o peso de duas bruxas ou mais, um peso que só Xavi poderia carregar usando sua barreira mágica. O olho da magia de Sylvia também era necessário. Sem sua habilidade, elas não podiam localizar precisamente a torre na barriga do verme. A habilidade de Ana com fogo era tão importante quanto, entretanto, nem Ana nem Sylvia podiam voar. Felizmente, nenhuma delas era pesada, então magia poderia se transformar na besta demoníaca híbrido e carregá-las. A última necessidade era a bruxa extraordinária Cinzas, que poderia lutar ferozmente sob qualquer circunstância. Tilly iria carregá-la durante a missão. Raio voava, mas de acordo com ela mesma, caso levasse alguém nas costas, só conseguiria voar muito baixo, portanto, ela não seria capaz de voltar à superfície carregando uma bruxa. Sua vantagem estava em sua excelente flexibilidade e alta velocidade, o que poderia desempenhar um papel efetivo em alarmar, explorar e atacar. Essas bruxas eram quase insubstituíveis. A ausência de qualquer uma delas poderia tornar toda a situação extraordinariamente complicada. Então, a decisão de Tilly foi tomada considerando todos esses fatores, em vez de impulso momentâneo. Quanto a Andrea, seu poder destrutivo de perto era extremamente forte, mas sua habilidade seria muito restrita em uma área escura e estreita. Então, seria melhor se Ali Rouxinol agissem protegendo a entrada na superfície, lidando com possíveis bestas demoníacas por perto. Tilly também havia pensado em desistir completamente da missão de resgate e voltar para a vila na mesma hora, mas uma inquietação continuava martelando em sua mente. Porque a área ao redor da floresta continua intacta e somente a torre de pedra e o resto das ruínas foram tomadas. Ela pensou e olhou para a direção, indicada por Sylvie, em que o verme estava rastejando. É tudo muito suspeito. Será que existe alguma ligação? Tilly olhou para o noroeste das montanhas, que era a residência exata dos demônios. Sob o controle de Wendy e Ana, o balão de ar quente pousou rapidamente. Tilly deixou todas as suas dúvidas de lado e revisou todo o plano mais uma vez. Respirando fundo, ela disse lentamente. Vamos. O buraco tinha 6 metros de profundidade, o que era mais profundo do que ela esperava. A princípio, o buraco descia na vertical, mas depois inclinava-se um pouco e acabava em uma extensão horizontal. Mas elas preferiram continuar voando para manter uma boa velocidade, e o solo circundante também exalava um cheiro desagradável. Olhando de perto, podia-se ver um líquido pegajoso pingando da parte de cima, parecendo com os rastros que as lesmas deixavam para trás. Enquanto a equipe prosseguia, a luz que vinha da boca do buraco logo desapareceu. O lugar foi engolido pela escuridão, e a única iluminação vinha das tochas da equipe. Enquanto isso,
O vento frio gradualmente desaparecia e a frieza foi substituída pelo calor que emanava da terra. Tilly sentiu que seu corpo também estava se aquecendo. Olhando para as tochas bruxuleantes, ela não pôde deixar de pensar em vagalumes. A besta gigante está à nossa frente. Sylvie sussurrou. Mesmo sem o aviso dela, todos podiam sentir que o alvo não estava longe. Havia sons estranhos vindo do buraco profundo. Alguns eram como o sussurro do vento de outono soprando entre as árvores, outros eram como algo mastigando. Vamos descer aqui. Tilly passou sua tocha cinzas e pediu para ela acender uma outra tocha que estava em suas costas, e logo pousou no chão macio e pegajoso. Então, a luz fria de Ana surgiu. Ela mandou sua chama negra de volta para seu coração de fogo, e a luz fria e suave de repente iluminou os arredores. Sob a luz verde, as bruxas viram claramente a cauda do verme gigante. A besta estava rastejando lentamente para frente. Sua pele cinza se contorcia constantemente e secretava um muco, o que tornava o cheiro pútrido ainda mais forte. Um grande verme repugnante. Cinzas pegou sua espada e disse, o que devemos fazer a seguir? Abrir seu estômago. Espere um momento. Deixe Ana matá-lo. Tilly balançou a cabeça e continuou, eu não tenho certeza se o que está em seu estômago é perigoso, mas matá-lo com uma espada é muito arriscado. Deixe-me tentar. Ana evocou uma bola de sua chama negra enquanto mantinha seu coração de fogo ardente. Em um piscar de olhos, a chama negra se transformou em uma linha fina e voou na direção da besta gigante. A chama negra cortou a pele da besta sem qualquer resistência e abriu sua barriga. Talvez a linha fina tivesse uma temperatura muito alta, porque quando tocava a pele, ela instantaneamente explodia em chamas. Parte do líquido que saía de dentro do corpo da besta foi vaporizada em uma névoa branca. Já outra parte respingava pelo local. Xavi já estava preparada para isso e ergueu o escudo invisível, bloqueando todo o líquido que aspergia. Este deve ser sua habilidade após evoluir. Tilly pensou. Embora Ana tivesse falado sobre suas próprias habilidades, testemunhar isso com seus próprios olhos deixou Tilly chocada. A chama negra foi transformada em uma linha fina e poderia ser moldada e guiada pela consciência, sem estar ligada a nada. Além de ser mais afiada que qualquer espada gigante, seu movimento também era difícil de prever, tornando extremamente difícil para seus inimigos se esquivarem. A besta emitiu um grunhido agudo, e seu corpo começou a se contorcer loucamente. No entanto, a chama negra continuou a atacar e logo pulverizou a maior parte do corpo da besta. Desta vez, todo o líquido que fluía foi vaporizado pelo coração de fogo antes de chegar às bruxas. Com o tempo, a besta gigante parou de lutar e seu corpo desmoronou. Está morto. Sylvie disse. Seu coração parou de bater. Uma coisa dessas tem um coração? Cinzas perguntou, com uma mão cobrindo o nariz. Sim, o coração está em sua cabeça e é tão grande quanto o cesto do observador. Ela fez uma pausa e continuou, há poder mágico fluindo dentro da fera. Então, isso é uma besta demoníaca híbrida. Quem sabe? Tilly disse, não há praticamente nenhum registro sobre as terras selvagens e as bestas demoníacas híbridas, então esta área basicamente é um completo mistério para nós. Vamos nos apressar e encontrar o caixão de gelo. Depois que Ana queimou a besta pela segunda vez, o cheiro pútrido já não era mais tão forte. Sob a orientação de Sylvie, elas rapidamente encontraram a torre engolida pela besta. Sem surpresa alguma, o porão havia sido transformado em nada além de rochas espalhadas e não mostrava sinais de sua estrutura anterior. As pedras mágicas iluminadas que Raio mencionou anteriormente foram transformadas em um tipo de pasta. Felizmente, o caixão de gelo ainda estava intacto. Depois de ser retirado do estômago da besta, não mostrava sinais de erosão, e a mulher selada dentro do caixão ainda parecia real. Agora mostre-nos o que você pode fazer. Tilly disse para Ana. Você pode conferir novamente lá no capítulo 53. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.